este computador. Boa noite, né? Boa tarde. A gente vai começar mais uma roda virtual de conversa com a professora Rosângela Frota Bazuni. Ela trabalha na rede de Niterói e ela vai falar um pouquinho da experiência dela hoje nas aulas de matemática, os projetos que ela desenvolveu, e esse projeto de extensão tem a intenção de socializar, compartilhar práticas de ensinar nos anos iniciais e na educação infantil, nas aulas de matemática. Então, muito obrigada, Rosângela, por você estar participando aqui com a gente, e com o intuito de troca e de roda, a gente, quem quiser participar da roda, coloque sua pergunta ou levante a mãozinha para a gente deixar você fazer sua pergunta, tá certo? Ou contribuição. Então, é uma roda. Vamos lá, então. Então, boa tarde a todos. A professora já me apresentou. Eu agradeço muito a professora Vânia Leite pela oportunidade de participar desse grupo, que eu também já participei de muitas rodas de conversa, acho super interessante essa atividade. Então, como primeira provocação, eu trago aqui a minha pesquisa, né? Como as crianças aprendem matemática? E aí, eu vou falar um pouquinho do nosso retorno no ano passado, a partir de julho. As crianças estavam em casa, né, e retornaram. No município de Niterói, isso aconteceu entre julho e agosto. E aí nós decidimos que as crianças estavam... acho que a rede toda trabalhou com o projeto Infâncias e Natureza, nossa rede municipal de Niterói. E aí o grupo decidiu que nós íamos não ficar só na escola, nós iríamos compartilhar com as crianças o entorno da escola, o ambiente natural que a gente vive, colocando também que nós mesmos somos parte da natureza, né? E aí, mas essa é uma provocação do que a matemática tem a ver com isso? E aí, eu também tinha feito uma formação com as professoras, eu estava fazendo mestrado e dividi a minha pesquisa com as professoras, fiz formação em sequência didática, abordei um pouco desse tema. Ao retornarmos para a escola, então, nós começamos a fazer caminhada. Essa foto aqui não é da caminhada, eu peguei no Canva, porque as fotos tinham muitas crianças e eu não queria expô-las. Então, eu peguei uma foto só para representar, mas a caminhada aconteceu dessa forma, no entorno da escola. Essa escola fica no Cafubá, uma escola que eu trabalhava no ano passado, e no entorno nós temos muitas praças, temos trilhas de fácil acesso. E o que nós fizemos? Vamos ver o que a gente encontra no entorno da escola sem retirar nada da natureza. E aí as crianças viram, né, uma quantidade de sementes, de folhas, de tudo, flores, e aí nós fomos recolhendo aqueles materiais que já não faziam mais parte da natureza, que a natureza tinha eliminado, as folhas tinham caído. E, por fim, como as professoras estavam muito estimuladas com essa questão também da matemática, olha o que apareceu aqui. A tela está inteira para vocês? Porque aqui eu não consigo ver, deixa eu botar um pouquinho para cá. Está dando para perceber claramente todas essas fotos que você está apresentando do passeio, a gente está vendo as sementes com os números, está certinho. Isso. E aí as professoras produziram esse painel que eu achei assim muito interessante, fiquei muito feliz de já ter tocado, né, nessa questão didática da matemática, mas voltada para o cotidiano, para o que acontece de fato, né, no nosso dia a dia. E elas separaram as sementes junto com as crianças, né?
trouxeram também sementes para plantar, pediram para as crianças, toda vez que elas fossem comer frutas, que elas trouxessem para a escola. E aí teve toda uma atividade voltada para essa questão da natureza, mas sem esquecer de tudo que estava sendo trabalhado. E aí, um dia, um determinado dia, foi o dia de fazer o adubo, porque elas também plantaram. E aí, o que a matemática tem a ver com isso? Elas plantaram, registraram o dia que plantaram, observaram. Quando veio a chuva, aí que houve uma brotação intensa. Então, assim, tudo isso foi observado. E passado um tempo, uma das professoras disse: vamos fazer um adubo para essas plantas? E aí eles fizeram um adubo com café, água, uma receita que a professora levou para a escola. E aí fizemos também um registro desse adubo. E olha o que aconteceu, uma escrita espontânea de crianças que estavam em casa, né? E elas retrataram o que tinha dentro do adubo e a data. Observem que, vou levantar só um pouquinho porque eu não estou enxergando. A data está 10/9/2008, depois vem um 2000 e alguma coisa. Essa criança registrou a data que ela tinha ideia, mas já aparece uma escrita de data, de ano, de mês, de dia. Então, tão bacana da gente perceber que a criança constrói o conhecimento dela com relação à matemática. E é isso que a Constance Camille, Piaget e muitos outros autores, a Adélia Lehner, eles deixam para a gente essa contribuição. E aí eu queria fazer uma reflexão a respeito desse tema, porque às vezes, ou muitas vezes, nós observamos que os professores têm uma preocupação com essa matemática linear, como se ela acontecesse de uma forma em que o aluno só precisasse saber, não só precisar saber, mas que primeiro ele precisa saber de 0 a 9 e de 1 a 10. Quando nós temos uma gama de conhecimentos que esses professores, que esses alunos têm contato, por exemplo, com as cédulas, com as notas, com o termômetro que está sendo muito usado, né? Que foi muito usado em época de pandemia, com a questão do controle da televisão, os canais que eles assistem. Será que esses canais são só de 0 a 9? Né? Então, assim, é muito pouco para o que as crianças sabem. Elas sabem o peso, a medida, pelo menos elas têm contato com isso. E nós não podemos subestimar esses conhecimentos. E aí tem uma série de sugestões que a gente pode ter na escola. O calendário, mas não o calendário só com o mês do ano, o calendário que tenham todos os meses do ano, a data do ano, os feriados, tudo que a gente pode ter de informação. Uma tabela de pelo menos de 1 a 100. A gente não vê isso, a gente vê muito, sim, tabelas de 1 a 10, de contagem só decimal, mas se você tem uma tabela de 1 a 100, você permite que o aluno identifique a idade do irmão mais velho, a idade do vovô, né? O ano que a gente está vivendo. Nós não podemos subestimar esses conhecimentos que as crianças já trazem, que são os conhecimentos prévios. E, Rosângela, isso a gente fala em língua portuguesa também, né? Isso! Você não vai dar o dia do A, o dia do B, o dia do C, né? Assim sucessivamente, né? Porque as letras, né? As palavras estão no mundo. Mas chega na matemática, a gente tem medo dos números racionais que está na medida do peso, né? 56,5 quilos. Eu não posso dar números racionais, porque não, está aí no mundo, ela está vivendo, vendo e lidando com isso. Claro que a gente não vai dar uma aula, isso é o número racional, não. Esse número é diferente desse, ela vai elaborar suas hipóteses
isso, né? É bem Exatamente. bacana. A grosso modo, eu faço uma comparação, sempre que eu comento assim com os professores, ou então faço uma formação, fazer esse tipo de instrução é como se fosse o cérebro da criança comparado a um celular, e todos esses conhecimentos que a gente traz como se fossem os aplicativos que a gente baixa. Né? Então, o que, que acontece? A criança vai formando conhecimento prévio, são os aplicativos, e esses aplicativos vão ser usados ou não. Uhum. Hoje, amanhã, muito depois, não sabemos, mas o que importa é que nós precisamos estimular essas crianças, sim, deixar esse conhecimento aí, porque lá, quando a professora for falar desses números, dos números inteiros, dos números racionais, dos números decimais, elas já vão ter uma ideia sobre o assunto. Com Então, certeza. assim, senhora? Não, isso mesmo, desculpa. Aham. Então, nas séries iniciais é importante, sim, tanto na educação infantil, que são os primeiros anos da educação básica, quanto nos primeiros anos do ensino fundamental. Vamos lá. Então, aqui eu trago o exemplo de um projeto. Eu trouxe as minhas fotos porque eu já não trabalho mais nessa escola e eu estava assim muito preocupada em não fazer contatos. Então, assim, eu tenho certeza que as professoras autorizariam a participação, mas eu trouxe um exemplo de uma atividade que eu fiz. Eu era nessa escola professora de sala de recursos, mas eu sempre incluía os meus alunos nas atividades, e os alunos dos grupos de referência também eram incluídos nas atividades de sala de recursos. Então, toda vez que eu chegava para pegar um aluno da educação especial, era uma disputa assim, eu vou, eu também quero ir. Então, assim, os alunos especiais também se sentem estimulados e eleva a autoestima deles quando eles trazem os alunos do grupo de referência para participar da atividade. E aí eu também, porque eu sou pedagoga, eu era pedagoga nessa escola e também era professora de sala de recursos. Então eu fiz uma atividade com eles e para todos. E aí eu fiz, isso era um projeto, Volta ao Mundo em 200 dias letivos, então a gente partia do Brasil, depois ia para as Américas, para a Europa, e olha, gente, o mais interessante é que as crianças sabem muito do mundo, sabe? Com essa coisa do super-herói, eles têm noção do planeta, dos países, então eles mesmos trazem ideias muito interessantes para a gente trabalhar numa escola, não uma escola só de projeto, uma escola que seja projetiva, que dentro daquele projeto que a gente está abordando, o aluno traga um assunto que a gente possa trabalhar, né? Projetar o interesse do aluno. E aí eu fiz um quibe de tabuleiro, que nessa época a gente estava nos países orientais, e aí o que eu trago para vocês é toda uma abordagem que a gente precisa contextualizar. Tem que ser uma abordagem contextualizada. Então, nós fizemos a receita do quibe, as crianças amassaram, viram a textura, comparamos a quantidade de carne, a quantidade do sal, o peso das duas, então, a quantidade de trigo, a canela, então, tudo isso é medida, né, que é usado. Depois nós fizemos o quibe no forno, as crianças comeram o quibe e a gente ainda fez uma dança árabe e a gente se vestiu também, caracterizando essa atividade. Então, assim, eu me vejo assim muito no que Paulo Freire fala, né? A escola é se amarrar nela, você tem que estar dentro daquele projeto. Não adianta a gente fazer projeto para inglês ver. A gente tem que fazer projeto e pensando em todas as áreas do conhecimento que a gente está trabalhando. E você fez um trabalho aqui nesse projeto, né, bem interessante, que foi integrar as áreas, né? Porque esse projeto proporcionou a integração, a interdisciplinaridade, mas não a interdisciplinaridade forçada, né? Porque é Isso. diferente uma interdisciplinaridade forçada. Não, agora a gente vai fazer isso. Não, fazer a receita do quibe
você precisou dos conhecimentos matemáticos, de ler a receita, de medir, que é específico disso. Então, é essa diferença, né, de uma interdisciplinaridade que realmente você precisa da área de matemática, de língua, de artes para dançar, né? Não é forçado, é o que, Não né? é Não forçado. é forçado. Então, isso é que é o legal, que contextualiza para a criança. E a gente está vendo aqui pelas fotos, claro que os meninos super envolvidos ali na construção do quibe ali, ó, do lado esquerdo, né, nosso, a gente vê, e sim, fazer o quibe e depois experimentar aqui, claro que não tem o rostinho da criança, né, pela Que questão não de podia. ética, mas a gente vê o saborear, né, que isso também faz parte, né, então engloba todas as áreas, né, não fica só Todas no as áreas. cognitivo, né, não fica só no cognitivo. Isso. E ainda tinha, né, a receita do quibe. Aí, e a gente trabalhou também com eles. O que, que você acha que está escrito aqui? Aí eles falam, né? Um ou outro acerta o quilo, é muito interessante. E as crianças as crianças das classes populares, elas têm essa vivência em casa, sim. Elas já trazem o conhecimento de receita, muito interessante. E também eu me lembrei de um aluno que colocou assim: ai, cebola, eu não gosto de cebola. Aí eu falei assim: olha, mas a gente também pode fazer ela mais cortadinha, mais amassadinha, processada. E no fim todo mundo provou. Então esse é um projeto bem interessante. A receita de biscoitinho, tudo isso é bom a criança ver que ela também está construindo esse material, qualquer coisa que seja, às vezes é uma massinha, às vezes é uma proposta de culinária, pode ser receita de tudo que a gente tem por aí, né? Que a gente pode abordar. Uhum. Bom, outra proposta que eu trago é que a gente não pode fugir de que as crianças são nativas digitais. As crianças, elas precisam desse contato. Digital já vem da impressão digital, é pele, é corpo. Então, nós precisamos inovar no nosso planejamento. E aí, Niterói tem essa mesa alfabeto, que geralmente é trabalhado muito também em sala de recursos, mas olha só, toda uma gama de alunos que muitas vezes não são os alunos especiais. Então, quando você faz um trabalho de inclusão, você nem consegue ver quem é que você está incluindo de fato, né? E eu não trabalho, quando eu trabalho com a tecnologia, eu sempre tento transformar o que tem dentro do computador para fora do computador. Então, você pode, a criança gosta de imitar, então você pode criar os jogos no chão da sala, você pode trazer outro dia uma amiga nossa levou um jogo que era o supermercado da Ipo. E aí, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o supermercado também com material reciclado. E, além disso, a gente tem que estar muito atento para os conceitos matemáticos que nós estamos trabalhando, né? A criança precisa fazer relação de quantidade, ela precisa classificar, ela precisa... Muitas crianças com 6 anos ainda estão no empilhamento, eu percebo isso, porque não tiveram a oportunidade. A empilhar é uma atividade muito importante. Por quê? Porque ela, ao empilhar, ela vê que um número está dentro do outro. Né? Que o 2 está dentro do 3, que o 3 está dentro do 6, e aquilo ela monta e ela desmonta, e depois ela vai tendo os conhecimentos que ela precisa fazer uma base. Eu trouxe aqui a base maior de um aluno que já olha como ele se desenvolveu. Eu ensinei para ele que era precisar fazer uma base ou de 2 cubos ou de 4 para que a torre ficasse mais equilibrada. E aí nós fomos brincando, e olha a base que esse menino desenvolveu. E era um aluno que hoje a gente não pode nem considerar superdotado, especial. A gente tem que considerar que aquela criança tem sede de aprender.
A gente tem que tirar esses rótulos da nossa boca e dar oportunidade a essas crianças se desenvolverem. Porque esses rótulos, eles não fazem tão bem assim quanto a gente pensa para o aluno. E depois, mais adiante, eu vou falar disso. Mas antes de você passar para o outro slide, ainda falando da interdisciplinaridade, a Bernadette colocou aqui para a gente contribuir. Você quer ler, Bernadette, que você colocou? Lê para a gente. Pode ser. Em primeiro lugar, quero saudar a Rosânia, estou conhecendo agora, e me identifico porque também sou professora e pedagoga da rede. Que bom! Numa mesma unidade. Pedagoga há pouquíssimo tempo. Estou muito orgulhosa e aprendendo muito com você. E boa noite para todos, né? Boa noite. Então, eu escrevi assim: essa interdisciplinaridade acontece espontaneamente nos projetos temáticos e a gente não sabe mais de que aula que a gente está dando, né? Ai, que bacana, é isso mesmo. A gente não sabe. Exatamente. Hoje mesmo eu estava fazendo um jogo do 10 Não Pode com material dourado. Estávamos eu e outra professora com um grupo juntos. E a gente ali vê tantas coisas, a questão da matemática, dos valores, a interação. E eu fui nomeando, falando com ela quantas coisas presentes ali. E o par ou ímpar, porque não era o objetivo, mas também se fez presente, aquele conceito, enfim. E isso que eu escrevi contextualiza para as crianças, viabiliza a produção de sentidos e significados, tão perseguido tanto na alfabetização matemática quanto na alfabetização, na aquisição da leitura escrita, no letramento, e agrada tanto aos alunos quanto a nós, professores. Isso aí. Nossa, que bacana, que contribuição maravilhosa. E é isso que eu sempre penso também, porque quando eu entrei na rede, eu fiz um trabalho com as séries iniciais, e eu, há muito tempo isso, tá, gente? Em 2000, uma escola ótima, que eu amo de paixão, mas eu percebia que havia uma preocupação muito grande com o letramento e pouca preocupação com a matemática. Inclusive, os professores que já estavam, eles falavam assim, não se preocupa com isso não, que matemática eles são fera. E a gente sabe que a matemática ela tem uma linguagem social e uma linguagem de aprendizagem, de cognição. Então, nós temos que ter muito cuidado, porque parece fácil, mas a gente não pode perder o fio da meada. A gente precisa estar ali estimulando, estar conversando, problematizando, fazendo desafios, para que eles possam ficar cada vez mais competentes. Posso passar, professora? Pode. Mais alguma coisa? Não, não. A gente vai conversando. Quem quiser colocar aqui no chat, vou levantar a mãozinha. Vamos lá, vamos entrar na roda. Então, aí eu fiz esse slide porque eu tenho certeza que há pessoas de outras redes e que vão questionar, mas eu não tenho esse computador da mesa alfabeto na minha escola, ou então da minha escola já está obsoleto, quebrou, não está funcionando, está com algum problema técnico. Gente, na internet, com simples plug de cabo USB no celular, você pode projetar jogos e atividades interessantíssimas que estão à nossa disposição. Então, esses endereços, se vocês quiserem anotar, o code.org é um site internacional, que tem toda uma abertura para todas as línguas, para todos os países, inclusive a investidores que acreditam nesse projeto. A criança aprende a fazer um jogo. E é bacana porque ele trabalha com algoritmos. Algoritmos, passos para você chegar a um determinado lugar. Por exemplo, você pode trabalhar na sala de aula, quantos passos eu tenho que dar para chegar na biblioteca ou no banheiro. E aí você trabalha, siga em frente, vire para a direita, vire para a esquerda. Esse algoritmo que é trabalhado nesses jogos e a instrução, tanto para professores como para alunos, e ainda o aluno pode ir se desenvolvendo também. Eles fazem questão de patrocinar projetos, então é um site bem legal da gente visitar. E o Cubed, eu acho que é o mais conhecido, né, na qual a principal tutora é a Jo Boller, uma professora estudiosa da Universidade de Stanford, que trabalha com matemática há muito tempo, que
com as questões de problemas de aprendizagem que são criados e muitas vezes não são problemas, são fatos que ocorrem na escola por desconhecimento. E aí eu quero tirar do colo do professor essa coisa assim, então o professor culpado? Não é culpado. O professor, ele não tem conhecimento, principalmente nós que somos professores de educação infantil, poucos que se formaram depois de 2015 tiveram didática da matemática para a educação infantil especificamente. E aí eu trago também Délia Lehner, que ela fala a didática, ela se transforma no tempo. A didática da matemática, ela vai se a didática vai se atualizando à medida que há necessidade. Então, não tem problema. O que a gente tem que fazer é pesquisa, é buscar conhecimento, é formação continuada, né? Se você teve esse tipo de conhecimento, você divulgar para os seus colegas, né? É toda essa rede que precisa para que a gente avance, porque essas crianças, todas elas são competentes para matemática. Participar na universidade de roda de conversa. Isso aí. Participar do grupo Trivértice para você descobrir os autores das pesquisas, né, mais atuais. E nesse site também do Ucubed, ele tem várias atividades muito interessantes, gente. Atividade calculadora, por exemplo. Como eu escrevo 10 na calculadora? Tem criança que sabe, tem criança que não sabe. Então, você vai implementar uma calculadora e a criança que sabe, é o 1 e o 0. Aí a professora faz um desafio. E como é que eu posso escrever o 10 com 2 números? Aí a criança pensa, a outra fala que tem 5 e 5 na mão. Eu estou falando de atividades que eu já fiz, tá? Uhum. Tem 5 e 5 dedos na mão. Aí eu falei assim, como é que você soma esses dedos? Aí você pode apresentar o sinal de adicionar, né? Na calculadora tem. No controle remoto tem o sinal de mais para aumentar e o sinal de menos para diminuir. Então, assim, elas vão buscando os conhecimentos prévios. Tem uma outra atividade também que eu sou fã, que é quantos pés tem embaixo da mesa. Vocês coloquem lá, educação infantil tem toda uma gama de atividade, mas essa é muito legal. A professora pergunta assim, quantos pés tem embaixo da mesa? Num grupo assim de 4 crianças, né? Geralmente a educação infantil eles sentam em grupo. E aí eles pensam, quantos? Aí às vezes tem criança que fala 20, porque ela relaciona o dedo, né? Então, todos os dedos do corpo. Isso é trabalhar corpo em movimento, está na BNCC, né? É trabalhar argumentação, a escuta, a fala da criança, tudo isso está envolvido com a matemática também. E aí, outra situação que eu quero chamar a atenção, que eu não quero esquecer, é que contar nos dedos é muito salutar. Contar nos dedos ativa uma região no cérebro que chama-se somatosensorial. Nós, adultos, contamos nos dedos até hoje, porque essa região foi provada cientificamente também por esse grupo da Joe Bowley, que quando você conta nos dedos, essa região, por ressonância magnética, ela fica ali iluminada. Então, é corpo, né, e raciocínio. Então, o cérebro da criança vai criando a sua própria maneira de aprender. Então, é importante a gente não dizer que contar nos dedos é coisa de criancinha. Eu não posso ficar falando muito, porque, nossa, eu tenho muita coisa para contar a respeito disso, mas depois vocês entrem lá no Ucubed, tem seminário para professores brasileiros, que foi feito em 2018, seminários maravilhosos que vão desmistificar muitos mitos que foram criados ao longo da nossa história e que hoje foram provados que a gente não deve mais deixar de observar. A Constância Camille, ela sempre fala, vamos perguntar para o aluno como é que você sabe esse determinado assunto, vamos registrar, não quer dizer que você não vai registrar, que você não vai usar folhinha, mas a folhinha que você vai usar é para fazer os registros do pensamento da criança.
é a matemática visual, é a matemática que você vai mostrar no concreto para a criança aquele determinado pensamento. E aí, quando a gente pergunta quantos pés estão em cima da mesa, voltando a essa atividade, as crianças colocam os pezinhos em cima da mesa depois para contar. Depois que elas deram o resultado, elas colocam os pezinhos em cima da mesa para a gente contar. É muito interessante. Tem muitas atividades assim, com o corpo da criança. E o brxl.com é um site totalmente brasileiro que ainda tem, sim, uma contagem linear, mas ele não para no 10, ele prossegue. Então, ele tem medidas, ele tem comparação de tamanhos, quantos clipes eu vou usar para uma régua de 30 centímetros, comparação, né, de tamanho, de quantidade, dimensões, é muito interessante, vale a pena visitar. Então, assim, a dica para quem não tem computador seria planejar atividades ou tecnológicas ou não, porque o YouCubed não tem só atividade tecnológica. Aí uma coisa bacana do brxl.com é que ensina desde a criança a arrastar o mouse do computador até ela operar, fazer as operações matemáticas. Então, é um site bem interessante. São 3 indicações gratuitas, né? Que é outra coisa bem também lembrado. muito importante. Isso, né? 3 indicações gratuitas, exatamente. E aí, como eu sou encantada com as mentalidades matemáticas, tem vários livros, né, escritos pela Jo Boaler, ela defende que a matemática não é a disciplina da fluência do medo, e muito menos da velocidade. Desconfie daquele aluno que dá resposta na mesma hora. Ele pode estar dando uma resposta gravada, automática, e a criança, quando ela erra, e a gente pergunta, como é que você pensou isso? Vamos registrar aqui num papel como é que você pensou? Eles viram por ressonância magnética, esse grupo de pesquisa da Jo Boaler, que há uma iluminação enorme de várias áreas do cérebro. Então, a criança que responde automaticamente, nem sempre ela está ativando todas as áreas do cérebro como uma criança que erra. É o erro produtivo, que permite uma aprendizagem muito mais aprofundada, mas isso se o professor tiver, né, esse feeling, essa sacada, né, de que não, deixa eu ver como é que ele pensou, porque ele pode estar no caminho certo, ele só não chegou à conclusão final. E aí eu queria mostrar para vocês assim, o jogo Cilada é um jogo para crianças maiores, e essas 2 piquititas aqui pediram para jogar, me insistiram comigo, e eu fiquei, essas crianças não têm mais que 3 anos. E eu fiquei observando, até porque as peças são pequenas, né? Olha essas meninas montando o jogo Cilada, que é um jogo assim, para crianças de 4 a 6 anos, no mínimo. Então, assim, a gente não pode subestimar o que eles são capazes de fazer. O dominó é um jogo muito interessante, porque ele traz toda uma... A criança precisa contar as quantidades, fazer relação das quantidades, a gente pode somar as quantidades que neles estão, e essa coisa de, quem tem a peça maior é quem vai dar a partida. Então, assim, eles ficam eufóricos para saber quem é que tem maior e comparar quantidades. Então, assim, a gente não pode perder de jogar. E o jogo, ele às vezes, ele é muito questionado até com as famílias. Então, a gente tem que ter esse cuidado também de toda vez que for apresentar um projeto, conversar com as famílias o que é que vai acontecer na escola. E esse jogo que está ao lado é o Resta 1, que, assim, em tempos de pandemia, eu criei, antes eu fazia com caixa de ovos aquela parte de baixo, depois eu passei a fazer com a tampa da caixa de ovo, porque ela é plástica, a gente pode jogar um álcool, né, e limpar, né, fazer a limpeza, higienizar como é necessário. Levei para a escola e também observamos que foi um jogo que foi super bem aceito pelas crianças de 4 e 5 anos.
Então, assim, vale a pena trabalhar com essas atividades na escola. Aqui, essas professoras do lado direito são as professoras que passaram pela formação, resultado da minha pesquisa. E elas estavam brincando daquela brincadeira, meus pintinhos venham cá, muito interessante, né? Meus pintinhos venham cá. E aí a professora, a mãe fala, tantos passos de formiga, de elefante, e vai falando, e a criança vai fazendo comparação. Uma determinada hora da brincadeira, o aluno falou assim, qual o tamanho do meu pé? E a professora, isso é que é a escola projetiva, essa é que é a ideia. A professora parou na mesma hora para que fosse medir o tamanho do pé da criança. E aí, olha só, depois ela pode sentar na sala de aula, fazer uma rodinha e medir todos os pés das outras crianças, comparar tamanho, né, número, tal tamanho é tal número, por que que é esse número? Então, assim, a gente dá atenção, isso é que é problematizar, é dar atenção nessa situação que ocorre no dia a dia, que E pedir para acontece. explicar também, né, Rosânia? Porque a lógica do adulto foi bem diferente da criança aí na hora. São lógicas diferentes e que é importante na matemática discutir essas diferenças de lógica, né? Ela perguntou para a professora por quê. Qual era o tamanho do pé do elefante. Olha só, a gente nem sabe o que está pensando. Se ele tinha que dar tantas passadas de pé de elefante, qual era o tamanho dele e qual era o direito que ele tinha de caminhar. Vocês pensaram que isso ia acontecer? Nem nós. Então, assim, quando a gente pergunta à criança o que é que você está pensando, você consegue chegar no conhecimento prévio dela. Ou então você consegue identificar que ela está pensando além do que você estimava. A brincadeira de amarelinha também, no Brasil a gente faz essa brincadeira de amarelinha de 1, 2 pés, alternância dos pés, né? Mas no livro Jogos em Grupo, da Constance Camille, ela traz uma amarelinha que é de pular de um em um pé, jogando a pedrinha e pulando as casas. Então, assim, alternando as jogadas ou não, ela é interessante também para que a criança aprenda a ordem dos números, né? A questão do ritmo também, de pular pausado. Uma hora é de 1 em 1, outra hora é de 2 em 2. Então, olha quantas ideias de matemática estão incluídas num jogo de quadra. Essas imagens são da escola anterior e essa imagem aqui da amarelinha já é dessa nova escola, que eu estou fazendo questão que as brincadeiras de quadra, tenho insistido com elas, que elas sejam brincadeiras planejadas, orientadas. E as brincadeiras de pátio, que são o parquinho, que elas sejam livres, mas que a gente tenha esse cuidado de fazer as brincadeiras orientadas, porque elas são importantes para a gente conhecer como é que a criança está pensando. Agora, é importante nessas brincadeiras, né? Assim, complementando, a criança vai chegar para os pais e vai falar assim: hoje nós só brincamos. Que ótimo que nós só brincamos, mas o professor teve a intenção, né? Do que você está falando aí. Organizou, sabe o objetivo, que vai trabalhar a ordenação, está trabalhando com medidas padronizadas ou não padronizadas. O professor vai ficar com essa tarefa, mas a criança vai chegar em casa e vai falar: eu só brinquei hoje, mas que bom que ele só brincou, né? E aí mostrar para os pais o quanto de conhecimento que foi construído nessa brincadeira, né? E nessas brincadeiras também nós podemos fazer o registro. Quantas crianças chegaram ao alvo, que algumas brincadeiras são de alvo, outras brincadeiras são jogos paralelos. Jogos paralelos é quando cada criança faz o seu destino, o seu roteiro, né?
e ele faz o registro se ele ganhou, se ele não ganhou, quantas casas ele alcançou. Você pode fazer um gráfico também da produção do aluno, a brincadeira com alvo boliche, você pode anotar quantas peças ele conseguiu derrubar, ele mesmo anotar, pode fazer em tracinhos. Inicialmente, tudo quantidade, gente, porque o número eles já sabem. O número eles sabem no socialmente. O que eles precisam saber é a quantidade que cada número vale. Então, esse registro pode ser feito. E aí, numa reunião de pais, vocês apresentam os registros que as crianças fizeram a partir das brincadeiras. E aí podem fazer até comentários para que eles possam entender melhor o projeto da escola. Tem projetos de brincadeira que a gente fazia na escola, que eu trabalhava, era os avós ensinarem as brincadeiras para as crianças, que era a relação da família com a escola, e aí tinha toda uma sistemática dos avós ensinarem as brincadeiras antigas, aquelas, né, de pezinho que joga, que eu esqueci o nome, que vai... tem um nome, que são 4 saquinhos de areia que você vai jogando. 5 Marias. As 5 Marias. Né? Que joga os saquinhos, que faz o saquinho de arroz. Isso, vinha ensinar bolinha de gude, que os meninos nem hoje nem conhecem mais, mas tem a bolinha de gude. Então, tinha um projeto, vem aprender a jogar, né, com os avós, que tem todo um trabalho, não só, né, da matemática, mas de toda essa relação e de valorização do idoso, né? De que o idoso sabe, pode me ensinar, é uma questão da interdisciplinaridade de novo. E aqui eu trago já um novo projeto, né, que eu estou desenvolvendo na Escola Nova, que é o MEI Professora Margarete Flores, que é um projeto, essa escola ela fica em São Francisco, num bairro muito interessante, que chama Grota, e eles têm, dentro desse bairro, uma orquestra que é de um centro comunitário, e que foi criada há muitos anos, inclusive eu fui monitora desse projeto, na criação do projeto, mais ou menos por 96, olha como é que a vida dá voltas, né? E eu reencontrei esse projeto da Orquestra de Cordas da Grota, não sei se vocês conhecem, já ouviram falar. Então, nós temos professoras que moram na comunidade também e professoras que dão aula na própria orquestra. Então, uma escola muito musical. Olha, eu sou ligada à matemática, hein? Nossa história entre chocalhos, reco-recos e berimbaus. O que nós trazemos nesse projeto? A nossa história de constituição do povo brasileiro, os chocalhos são instrumentos que estão ligados à educação indígena, os reco-recos são os instrumentos de origem portuguesa e os berimbaus são objetos de origem africana. E o que isso tem a ver com a matemática? Ritmo. Ritmo é tudo. A dança indígena tem ritmo, tem passos. 1, 2, 1, 2, 3, frente, trás, de lado para o outro. E aí, olha só, nós começamos a trabalhar a roda, né? Essa história que a professora estava contando sobre a história de um menino que voa, João, muito interessante. O menino que não queria, na verdade, era um pássaro que não queria voar, e aí ela faz toda uma argumentação. E elas cantam também na história, e a gente já começa a fazer essa coisa do ritmo. Fizemos uma banda de carnaval também, eles foram para a escola, trabalharam ritmo com as crianças. Essa é a Diana, professora de música da Grota, que também é professora do município, e nós fizemos no carnaval já um começo de ritmo, de música, e que as crianças usaram os instrumentos musicais que tem na escola. E, posteriormente, a gente quer fazer tanto a roda indígena como a roda de samba, né, que já traz a origem africana, e eu tenho a impressão que esse projeto vai ser muito bacana. E aqui, para complementar o que a professora diz, que é a minha menina dos olhos,
os jogos culturais. Eu falo tudo assim com muita animação, gente, porque eu curto a beça, sabe? Eu sempre tive essa curiosidade com a matemática e nós temos que valorizar os jogos que eles jogam em casa. O jogo de carta, né? Quem não tem uma família que joga canastra, então eles conhecem os naipes do baralho. Os naipes do baralho, eles trazem essa relação quantidade-número. O jogo sempre 10, né? Em que a criança tem que juntar os números para formar 10, posteriormente desse do baralho, porque assim, eu trago aqui uma reta numérica de 1 a 9, eu não estou enxergando se é de 1 a 9. Deixa eu ver se Isso, está de 1 a 9. De 1 a 9, e aí aqui, observe que o baralho está com as cartas salteadas, ele não está ordenado. Então, você vai abrir e perto da reta numérica ele vai passar esse 9 para o lugar dele, e vai abrir outra carta, que se for 1, ele vai passar para um. Aqui, no caso, ele abriu o 6, aí trouxe o 6 para o lugar. Então, no final, essa sequência de cartas aqui, ela vai ficar toda ordenada. Então, é um jogo simples que pode ser feito, e depois a gente pode criar regras com eles também. Os jogos têm regras, às vezes eles não querem seguir a regra do jogo. Então, uma coisa interessante de trazer para vocês é uma contribuição da Constance Camille, e também sobre a leitura de Piaget, que ela era aluna dele, né? E ela traz para a gente que os jogos eles têm uma conotação de educação moral, de educação política, né? Dessa coisa da empatia, porque a moral, eu penso, eu tenho que respeitar a vez do outro, é bom para mim, é bom para o outro, na minha vez eu vou gostar que isso aconteça. A questão política são as regras são a primeira legislação que o aluno entra em contato, né? Então ele tem que cumprir com aquelas regras. A gente pode até mudar a regra, sim, muda-se a lei, mas desde que haja um consenso, desde que seja combinado, desde que as pessoas gostem da mudança da regra. E aí, nós mudamos a regra? Vocês gostaram dessa maneira que o João, que o Henrique, que a Maria deu a ideia para a gente? Vocês querem continuar na outra regra? É importante tratar dessas situações. E muito aqui... interessante, Rosane, que você está falando, dessa autonomia, né, que a Constance fala nos livros dela, que essa discussão da regra, ela tira o papel do professor. Então, se o professor, a criança fica sempre perguntando só para o professor, ela vai ficar heterônoma. E o que a gente busca na educação é essa autonomia, né? E que muitas vezes nós adultos ainda não somos autônomos. Fica pensando, eu estou na faculdade, eu estou fazendo trabalho para a professora, que eu brinco. Para mim, não, porque eu já fiz pedagogia, eu falo com elas. Para mim, é. Né? Então, essa heteronomia... Bora, Guia! Tem gente que está com o microfone ligado, peraí. Quem chamou o Ravi e se mandou. Deixa eu desligar aqui. Pronto. Então, essa autonomia é muito importante. Veja que a Camille falava isso lá na década de 70, e a gente ainda não está na escola trabalhando com os jogos. Ela criticava aquelas folhinhas de exercício das provas padronizadas. O que a gente tem feito hoje, né? Muito exercício, muita folha padronizada, né? Então, quanto tempo que a gente ainda não validou esses conhecimentos que são muito legais, que as crianças aprendem muito mais através dos jogos, mas que ainda não é praticado na maioria das escolas. Né? Ela dá até um exemplo, né, professora? Ela fala de uma criança que ela observava que o amiguinho estava sempre roubando dela umas cartas, e aí ela olhava aquilo e ela não fazia nada. E aí a Constance perguntou para a menina, por que você deixa ele roubar? Aí ela respondeu para ela,
Ué, se você que é adulta está deixando, eu é que não vou falar nada. Mas aí ela comenta isso, dá uma clareza para a gente. Não, não é isso. Você tem que você mesma ter autonomia de falar, você tem o direito de falar, de questionar. Então, a gente tem que ter, até essa observação, a gente tem que fazer quando a gente está aplicando o jogo. E a Constância também, ela chama atenção para uma coisa muito interessante. Observe a você mesma. Observe você mesmo, professor. Como é que você está se comportando no jogo? Como é que você está lidando com a situação? Porque não é fácil aplicar um jogo, não. Então, assim, você deu um jogo, aquele jogo era para essa turma. Se não foi, não tem problema, troca atividade, muda a regra com os alunos, mas faça, tenha a oportunidade para que os alunos realmente saiam da heteronomia para a autonomia, que é a grande sacada de aplicar jogos, né? E os jogos culturais, elas têm essa conotação também de trazer a riqueza da cultura da família. Um jogo de dominó, um puxa-puxa. Puxa-puxa é um cabo de guerra, que tem no livro da Constance Camille também, que hoje é muito usado na internet. Se vocês forem procurar, é uma peça que fica no meio, né? E um aluno é do time verde, o outro do time vermelho. Eu não estou vendo, tá, gente? Azul, do time azul. Azul e um do time vermelho. Então, ele joga o dado e ele anda tantas casas para ganha quem consegue chegar fora. Só que, como é uma peça só, o outro que joga, ele retorna com as casas relativas ao número que ele tirou. Então, assim, fica aquele vai e vem, e nesse jogo a criança consegue entender que o 3 está dentro do 4, que o 4 está dentro do 5, que o 5 está dentro do 6. Né? Isso é que é a grande sacada, a criança saber da quantidade e que aquele número 6 ele não está relativo à última peça do jogo, ele é relativo a todas as peças que a constituem. Né? Então, a gente tem que prestar atenção nessas ideias. E aqui tem um dominó para as crianças da educação infantil ou que nunca jogaram dominó, aprenderem a fazer a combinação, né? Aqui de estampas, porque se eles não sabem contar, crianças de 3 anos, eles sabem, a matemática visual, eles conseguem visualizar as estampas iguais. Os padrões. Os padrões, exatamente. E aqui também eu esqueci de falar desse jogo Kibozó, que é um jogo de matriz indígena, que é muito jogado no Mato Grosso, que é, na verdade, um copinho de couro com dados que a criança balança, joga, conta e marca lá tantos pontos. Pode ser feito com 2, com 3 dados, com um dado só. E aí você vai numa progressiva. Começa com 1 ou 2 dados, depois com 3, com 4 e 5, por aí vai. Bom, gente, tudo isso que eu falei, eu tenho um site, brincandomatematicamente.com.br. Não é para fazer propaganda, é só para vocês, se quiserem entrar nesse site, vocês podem entrar e ver todas as literaturas, tudo que eu li, tudo que eu pesquisei, tudo que eu venho defendendo. Eu fiz um e-book também com material da outra escola. É só para assim, dar possibilidade de vocês saberem mais, porque numa roda de conversa a gente acaba não falando tudo, todos os autores. A professora pediu até, eu quero exemplos, eu não quero que você fique falando teoria. Teoria a gente tem muito, né, professora? Vamos dar um exemplo, depois elas buscam a teoria. Então, está aí para vocês, para compartilhar. E eu queria deixar essa mensagem para vocês também. Se quisermos empoderar as crianças, jovens e adultos, diminuindo as diferenças e melhorando a qualidade do ensino, devemos ensinar dentro da perspectiva da problematização para a construção da autonomia, que foi tudo que a gente falou aqui, tá? E a matemática bem aplicada, se nós soubermos aplicar bem a matemática, ela pode cumprir esse papel. Então, muito obrigada, né? Eu acho que eu ocupei o tempo, mas a gente conversou. Se tiver alguma pergunta que eu possa responder. Se você puder parar de compartilhar para as pessoas entrarem na roda, né? E aí, muito obrigada. E a gente está esperando comentários, perguntas. Hoje a sala está repleta, né? Tem uns 49 pessoas assistindo e depois vai ser disponibilizado também no YouTube, no Facebook do Trivértice. Alguém ainda quer fazer alguma manifestação, comentários?
no chat ou falando, o microfone está aberto. A Vanessa falou que amou as sugestões, está cheia de palminhas, e quem quiser falar também está aberto. Temos até uma nutricionista participando. Boa noite, eu sou Maria Lúcia, sou nutricionista do Projeto Avante, trabalho com a Ana Ilmer. Ai, que bacana! Ela Bem-vinda! que me convidou para participar, então amei a conversa. Eu não sou de falar muito, estou mais escutando e aprendendo. E com certeza eu vou pesquisar mais sobre o assunto, é muito bom. Obrigada. Nada. Lá no Obrigada meu pela site participação. tem. Obrigada mesmo. Eu tenho uma pergunta para a professora. Vamos lá, Alessandra. Ela trouxe a questão do erro das crianças ali, de trabalhar o erro. E eu queria saber um pouquinho da professora como que as crianças na educação infantil, elas lidam com essa questão do erro. Assim, como que elas se posicionam, como mesmo elas se colocam diante dessa questão? Olha, na vivência que eu tenho, elas não estão muito ligadas nessa questão de errar, de ter vergonha. É uma fase muito interessante, que elas estão abertas, né? Então, elas perguntam, elas querem saber por que que é dessa maneira, por que que na calculadora, se eu colocar o 4 e o 6, eu obtenho 10. Então, é muito interessante que você compare, olha, eu tenho 4 objetos, eu posso pegar um Lego, eu posso pegar qualquer material de contar as tampinhas de garrafa, né? E você vai provar para ela que ela pensou de uma forma, mas assim, passou do número, passou, às vezes dá 11, dá 12. Elas lidam bem com o erro, a não ser que o erro seja uma questão de contestação, que a gente não deve fazer, né? Então, ai, que interessante, você pensou dessa forma, mas olha aqui, vamos olhar para ver. O João colocou 5 mais 5. Será que 5 mais 5, o resultado é 10 mesmo? Ou então, vamos ver quanto você colocou. Quando você faz esse tipo de abordagem, ela passa pelo erro tranquilamente. É uma questão mesmo de você exercitar e dar o tempo para a problematização. É porque o que acontece é que a gente está muito assim no dia a dia, no corre-corre, a gente não para dar atenção a esse erro produtivo. Eu acho que as crianças passam muito bem, pela minha vivência, elas passam muito bem pelo erro, porque elas ainda estão nessa coisa de... Elas querem muito mais saber do que saber se elas acertaram ou não, principalmente na educação infantil. Vem mais o erro, então, na sua experiência, Rosana, nos anos iniciais, com as avaliações, né? E o medo vem de fora para a escola, né? Dos pais para a escola, né? Porque do jeito que a gente lida, explicitando, cada um pode colocar seu ponto de vista, todo ponto de vista é válido, a gente tenta desmistificar essa ideia, mas os pais, né, talvez vão trazer esse medo, cuidado, vai ter prova, não sei o quê, né? Olha, você sabe que eu tenho uma experiência, uma vez eu estava na reunião, logo que eu entrei na Ângela Fernandes, e aí uma mãezinha falou assim para mim, professora, o meu filho contava até 50, eu acho que ele está regredindo, eu não sei agora, eu acho que ele... Eu falei assim, então ele não aprendeu, né? Porque se ele tivesse aprendido, ele não estaria regredindo. E outra coisa, ele saberia que contar, e peguei os copinhos de café da própria reunião, quantos copinhos de café, porque eram 50 copinhos, não estava aberto aí, quantos copinhos de café tem aqui? Aí ela falou assim, isso não. Eu falei assim, então eu te garanto, quando ele sair daqui, ele vai contar esses 50 copinhos de café. E aí, no final, ela veio, sabe? Porque a gente... É um caminhar, né? E no final ela veio, bem que você falou, hein, professora? Então é assim, porque você vai construindo conhecimento, não é ele decorar e nem ele saber de cor, né?
A criança precisa quantificar, fazer a relação do número e a quantidade. Porque ele recitava os números, mas ele não É, quantificava, né? exatamente. A Ana parece que levantou a mãozinha. Ana, que bom você estar Abre o aqui. microfone. Aí. Então, gente, eu sou Ana, eu sou prima da Rosângela. Rosângela, eu tenho a alegria de ter Rosângela na minha família. A Rosângela é casada com um dos meus primos irmãos, o Marcelo, e a paixão da Rosângela pela matemática me alcançou. Eu sou uma nutricionista e essa paixão pela matemática se encontrou com a minha paixão pela nutrição, e nós estamos com um projeto pioneiro, creio, para as crianças do contraturno da Igreja Presbiteriana Betânia, da qual eu participo, num projeto de contraturno do Avante, e nós estamos para começar um projeto de matemática com culinária. Então, a paixão de semear na vida dessas crianças a culinária, a implantação da alimentação saudável, com essa coisa gostosa, trazendo o hábito de se alimentar saudável com a matemática. Então, eu quero agradecer, eu sou uma apaixonada pela alimentação saudável e também pelas guloseimas saudáveis, não saudáveis também, e eu convidei alguns amigos voluntários lá, somos todos voluntários no Avante, e a Rosângela eu estou tendo a alegria de entrar nesse universo da matemática, e nós todos aqui estamos aprendendo, Rosângela. Está sendo muito bom. Então, tem a Lúcia aí, tem a Priscila, tem outros convidados de voluntários. A gente está aprendendo a matemática, revendo e aprendendo, porque só tem uma professora nesse grupo. São advogados, são comerciantes e nutricionistas, aprendendo para lidar. São crianças de 11 anos, né, nessa faixa, mas... e a gente está muito empolgado com esse projeto novo, esse braço do Avante. Que bom, uma alegria, Ana. Obrigada pela iniciativa e muito obrigada pelo convite. Que bom, Ana. Muito Esse bom. projeto é um projeto muito interessante também, porque, assim, gente, se vocês assistirem a Jo Boaler, ela quer que a gente mude a maneira de ensinar matemática. Ela fala de uma forma tão gostosa e tão interessante e provado cientificamente, que é o mais importante, né? Porque a ciência hoje pode ser que daqui a pouco a gente fale algumas coisas diferentes, mas é o que a gente pode acreditar, o que está provado. Então, eu também fico muito feliz de eu estar distribuindo esse conhecimento, que não está só no campo da educação, né? Ele está em todos os campos, e é isso mesmo que é a ideia, da gente ter de abranger o maior número de crianças e poder transformar essa consciência que a criança tem da matemática e mudar a maneira dela aprender e ela ser... Eu desejo muito que as crianças sejam vitoriosas, porque essa ideia eu tirei da minha família. Eu tenho 3 filhos formados em formação, a última tem formação em engenharia de produção, todos eles fizeram engenharia, arquitetura. E o que acontece? Uma simples pedagoga. Eu fiquei curiosa, o que é que eu fiz para que essas crianças... Ninguém quis fazer pedagogia, psicologia, foi todo mundo para a área de exatas. Então, essa coisa eu ficava curiosa. E aí foi quando eu comecei a pesquisar sobre isso. O que é que eu fiz que deu tão certo para essas crianças? Não que todos são capazes de tudo. Na hora de escolher, minha filha queria fazer psicologia, economia, o que for, mas aí depois estendeu também para engenharia. Então, assim, eu fiz uma boa estimulação, eu sou muito curiosa, então, assim, eu quero que as crianças aprendam como os meus filhos aprenderam, com competência, para que eles tenham uma vida vitoriosa. E a matemática, ela pode trazer isso para as crianças, né? Para a gente melhorar a qualidade do ensino, é isso que eu espero. Esse é um sonho também, a gente semear na vida dessas crianças e em situação de risco e na vida na comunidade, sonhos profissionais. A gente tem um
que é economista, um dos voluntários, ele também é barista, e ele quer também na oficina culinária ensinar as crianças a profissão. Então, a gente está com um projeto semeando sonhos e profissão, também na matemática e na culinária. É isso. Obrigada, Daqui mais um Ana. tempinho a gente traz notícias. Tá certo. Bianca, você quer falar, Bianca? Eu quero parabenizar a Rosângela, fico muito feliz de ver toda vez que eu vejo a produção da rede, também sou da rede de Niterói, né? Trabalho também no MEI, e assim, como é importante a gente perceber, né? Primeiro que as questões foram todas, como você colocou, que a professora pediu, todas muito práticas, né? Mas assim, a contextualização de ver coisas assim, quando a gente para e vê os slides, né? Ver a apresentação, nossa, eu posso fazer isso, às vezes coisas que a gente já esqueceu, que pode utilizar materiais, recursos, né, que a gente pode estar trazendo para o cotidiano e enriquecer esse movimento, principalmente de como ver a matemática em meio a essa questão que é muito bacana na educação infantil, dessa questão interdisciplinar que acontece inerentemente ao projeto que é desenvolvido, a atividade que vem sendo feita. Então, assim, parabenizar e dizer que elucidar essas questões dessa forma, né, com certeza traz várias sugestões e ideias para as pessoas que atuam na área, né, e uma visão diferente, de repente, do olhar para a matemática, de como ver a matemática na vida, né, que foi muito o que você trouxe. E eu acredito que essas questões dentro da educação infantil, esse alicerce, isso vai facilitar muito todo esse trabalho de empilhamento, de pareamento, né, de semelhança, de diferença, né, além das questões de números que eu estou falando, outros conceitos vinculados à matemática, como isso futuramente vai facilitar o aprendizado das crianças em outros conceitos, né? E assim, teve um slide que vocês falaram muito da questão da ludicidade, né? Da questão da brincadeira, que foi presente em todos eles, em todas as atividades, teve essa relação interdisciplinar e de forma lúdica, né? Hoje nós começamos na rede de Niterói, porque de Niterói com grade 2, e aí a gente vê a expectativa dos pais, né? Uma de 2 anos chegou na sala e virou para a professora, todos em atividade lúdica, pediu um caderno. Quer dizer, os pais criaram a expectativa dela ter um caderno. Aí a professora não entendeu, perguntou para a mãe assim, o que ela quer? Aí ela falou assim, caderno. Ela já foi para a escola para ter um caderno. Então, como é importante a gente também fazer reuniões que expliquem para os pais essa importância do brincar, né? A importância, como o brincar por que o brincar é um pilar da educação infantil, né, junto às interações, como isso é importante e quanta coisa é trabalhada a partir desse brincar, quantos conceitos, porque a gente vem dessa questão que traz, né, muito assim, não que eu não possa ter, mas assim, a questão da folha, do caderno, né, isso foi dito para ela, que ela ia estudar, ela ia ter um caderno. Ela ia chegar e pedir um caderno com 2 anos, chegar e pedir um caderno. A professora deu uma folha, mudou a estratégia, virtude do pedido dela. Você quer escrever? Então, pegou uma folha e deu para ela com material para ela escrever. Ela não ficou muito satisfeita, porque ela queria um caderno e a folha é diferente do caderno. Mas, assim, esse esclarecimento vindo também das famílias e da escola mostrar a importância e o quanta coisa é trabalhada através do que a criança chega em casa e diz que brincou, como esses conceitos são trabalhados, é muito importante também, junto com a comunidade, estar esclarecendo a importância desse brincar, né? E mais ainda, o quanto traz de concretização desses conceitos, né? Para poder entender todos os outros que advêm depois disso. Então, assim, a importância do brincar nos movimentos, principalmente da educação infantil. Pena que, assim, eu acho que quando vai para o fundamental, perde-se muito dessa ludicidade, que fica muito no brincar da educação infantil. E quando você brinca, porque você mostrou atividade aí que eu fiz com os meus alunos de ensino médio, em sala de recursos, com o fundamental, principalmente tem nutricionista aí de receita, quanta coisa a gente trabalha, porque os professores estavam trabalhando conceitos que eles não tiveram a base antes. Então, como isso vai da educação infantil até o ensino médio, se bobear, vai para a faculdade também. Assim, é só a gente, claro, que vai adequar ao público que a gente atende. Mas, assim, se você olhar,
a questão é a mesma, né? A atividade é a mesma, a gente vai mudando o direcionamento. Então, assim, parabenizar, eu acho sempre válido trazer de forma bem prática tudo aquilo que é feito, né? Porque às vezes tem coisa que a gente nem lembra que pode fazer daquela maneira. Eu fico muito feliz de ver, Bianca. Somos da rede há um tempo, né? E eu penso também que nós temos que registrar o que a gente faz, né? Porque eu só pude retomar isso tudo porque eu registrei, porque eu fotografei. E ainda, imagina você mostrar um slide desse a cada ano sobre o que nós fizemos na escola e o que nós alcançamos. Assim, a gente vai realmente fazer com que até os pais também vão poder pensar diferente a respeito da matemática. Desmistificar. Desculpa, né? E muitos professores fazem isso, mas não registram. Aí quando vê assim, nossa, eu faço... Não, mas isso aí eu faço. Não, mas esse jogo eu uso. Mas às vezes a questão do registrar, né, e mostrar faz essa diferença. Desculpa interromper. Não, imagina. Mas esse é o olhar todo pedagógico que a gente já tem, experiência, né? Então, isso é importantíssimo. Eu digo aqui que nós temos que registrar, nós fazemos um trabalho muito bonito, um trabalho que é provado cientificamente quando você tem o registro e o conceito que você trabalhou em cada atividade. Então, obrigada pela sua participação, e é isso aí. Vamos continuar, porque a gente vai chegar lá, né? Mesmo que a gente deixe sementes para o futuro, né? Mas eu tenho certeza que essas crianças, se elas aprenderem dessa maneira, os aplicativos vão estar baixados, eles vão usar lá no futuro. Eu tenho um exemplo também das cartas do baralho. As cartas do baralho, o ás, o rei, né? A dama, o valete, eles equivalem a um número. Se você trabalha que o ás vale 1, porque não tem o 1 na carta do baralho, você está trabalhando incógnita. Lá no futuro, ele vai saber transformar, vai entender que uma letra pode substituir um número. Ai, tem muita coisa para falar, mas assim, é mais uma para contribuir, né? Para jogar uma semente aí para a gente futuramente pensar melhor esses planejamentos que a gente está fazendo e como os jogos são importantes. Então, que bom contar com a presença, mais uma vez, da Rosane, de todas as que estão aqui, né, hoje. Muito obrigada, Rosana. Realmente, a gente alcançou o nosso objetivo, que é trazer a vivência da sala de aula e descortinando o que está por trás da nossa prática, né? E desmistificar essa matemática que é tão temida, sim, por muitos, né? Você trouxe uma autora bem bacana, que é a Jo Boller, que ela tenta desfazer mesmo esse olhar tenso que todo mundo tem, e que pensa que quem sabe matemática são as pessoas inteligentes, e isso não é verdade, que ela desconstrói isso, todos nós somos inteligentes e capazes de aprender matemática. Então, muito obrigada, e a gente vai disponibilizar no YouTube, no Facebook do Triverso. Boa noite e até a próxima roda. Obrigada. Obrigada também.